melhor. Esse aqui é o momento. Marcos. Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Educação Especial. Hoje estamos na Educação Especial parte 2, porque a primeira live foi um grande sucesso. Hoje, infelizmente, não temos a companhia da Helenice, a nossa companheira de luta. A Helenice não está conosco por problema de conexão, isso faz parte desse novo momento, nova perspectiva de live, de comentários, de bate-papo, mas a Helenice está conosco pelos tópicos que ela acrescentou na nossa última live. Gostaria de saudar a todos e começo essa minha saudação ao Marcos, mais uma vez o Marcos Fábio, intérprete de Libras, nos trazendo aqui a mensagem, a nossa voz para aqueles que precisam dessa inclusão. Então, como falamos na última live, a inclusão requer uma questão de afeto, e nada melhor do que ter esse afeto e tato, respeito, com todos que precisam e que querem ter voz a esse momento tão especial. Mais uma vez, boa tarde a todos. Começo com muito prazer, chamando aqui e saudando a Kelly Costa, a nossa secretária de Movimentos Sociais do PDT-MS, hoje nossa pré-candidata à prefeitura, que será a nossa vice-prefeita, com muita honra, porque é uma grande amiga, uma pessoa sempre pronta para nos ajudar, sempre pronta para auxiliar em tudo, em todas as áreas que nós precisamos. É uma pessoa que me ajudou a formar o pouco que sou como político hoje, é a Kelly. Essa pessoa, mais do que política, mais do que amiga, é um ser humano incrível. Saúdo também aqui hoje conosco o professor Fabrício Figueiras, graduado em Educação Física pela UFMS, especializado em Educação, Esporte e Inclusão, professor da FUNESP, oficina de natação para crianças especiais, pai especial de 2 princesas com sequelas de paralisia cerebral, foi professor de Educação Física do SEDEC, pai por 10 anos, tenho um carinho muito imenso por essa família, que tive a honra de conhecer esse ano, e espero continuar por muitos anos, porque é uma família que nos ensina a ser afeto. Então, eu tenho muito prazer em ser professor dessas meninas e ter a honra de conhecer a família. A Helenice, que hoje não está conosco, infelizmente, por meio de conexão, como eu disse, mas vamos continuar carregando a bandeira, Helenice, estamos junto com você. Professora Adriana Raquel, que também é uma grande amiga, uma querida, professora de língua portuguesa, de redação, também pedagoga, pós-graduada em orientação escolar, mãe atípica lutando contra a epilepsia de difícil controle, do Príncipezinho e hoje Iron Man, o Homem de Ferro, que é o Theo. A Adri tem uma página também que é legal para todos que acompanham conosco poder acessar, que é adri.tel.epilepsia. Segue lá o @ no Instagram e outras áreas para que vocês possam entender um pouco sobre essa outra realidade. E também, hoje estamos repletos de amigos aqui na nossa live, a Angélica Pessoa Pouso, que eu tive a honra, eu comentei sobre você, Angélica, na última live, eu tive a honra de conhecer, trabalhar junto com a Angélica em uma escola pública. Então, a Angélica vai somar hoje conosco. A Angélica que fez, naquele momento, e tenho certeza que continua fazendo, um trabalho sensacional com criança autista. Ela exerceu um trabalho que eu sempre, para onde eu vou, eu falo sobre o trabalho da Angélica, porque me emociona muito ver o amor que a Angélica tem, a afetividade que ela carrega com as crianças, com os alunos especiais e não especiais. Como a Angélica falou, eu não esqueço, todos os alunos são especiais. Eu trabalho com um, mas todos são especiais. Então, a gente aprende, né? Como eu falo, o professor aprende mais do que ensina. E aprendi isso também com a Angélica. A Angélica, que é pedagoga e também graduada em arte, pós-graduada em Educação Especial, Inclusão e Autismo, e em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar. Ela trabalha na área de Educação Especial há 10 anos e atualmente auxilia pedagogicamente, né? O pedagogo especializado em professor de arte. A Angélica, especificamente, como eu mencionei, trabalhou com um menino que é um anjo, e ela exerceu um trabalho, como eu disse, mencionei na última live, de transformação, né? Transformou ele numa criança ativa, numa criança afetiva, numa criança de fato inclusiva. Então, eu acompanhei todo o processo de professor dele por quase 3 anos e acompanhei a transformação antes e pós-Angélica. Então, hoje estamos aqui com profissionais excepcionais e gostaria de iniciar, e vou me apresentar. Hoje estamos aqui, eu também sou o professor Geiser Barreto, pré-candidato a vereador, já também puxamos aqui da articuladora. E você? Sou pré-candidato a vereador,
sou professor e graduado em letras, este ano completo 11 anos de sala de aula, não falo isso porque eu só tenho 20, né? A gente não pode ficar entregando a idade. Sou pós-graduado em algumas áreas, língua portuguesa, em gestão escolar, em língua inglesa, fora do país, e sou mestre em linguística aqui pela UEMS. E trabalho em algumas perspectivas, sou coordenador de pós e companheiro da luta da educação. E antecipo, para a gente poder iniciar, a importância da educação especial, como falamos na live 1, e hoje vamos continuar com os outros tópicos, da educação especial totalmente afetiva. Carregarmos a importância da capacitação para todas as áreas, são temas que vamos conversar hoje. Carregar a importância da educação inclusiva e afetiva para a graduação. Isso vai estender, incorporar na educação básica, na educação regular. Dar apoio e suporte para os proprietários, donos de escolas particulares, para que tenham uma educação especial de qualidade. E trazer à vista da sociedade, trazer à luz, a importância dessa compreensão, a importância da palavra inclusão, a importância de ser afetivo e inclusivo, né? E não só ser obrigado a fazer algo, ser obrigado a aceitar um aluno especial. Não, eu sou obrigado a aceitar aluno. Aluno não tem que ter uma identidade, sou especial ou não sou. Eu sou aluno, eu sou ser. E essa é a importância da gente somar. Então, eu gostaria de dar início com a nossa companheira de luta, a nossa pré-candidata à vice-prefeitura de Campo Grande, Kelly Costa. Minha amiga, é com você, tenho certeza que você vai enriquecer muito nossa tarde de hoje, vai nos emocionar muito, como eu já me emocionei com os seus relatos, e somar para que todos aqui possam também lhe conhecer, trazer a sua realidade com a nossa amiga de luta também, que é a Bruna. Então, Kelly, por favor. Geiser, muito obrigada pela oportunidade de estar nessa live. Muito obrigada mesmo. Nós estamos, ela está falando aqui do lado. Queria agradecer muito a Angélica, o Fabrício, a Adriana, o Marcos, nosso querido Marcos, que faz esse trabalho belíssimo. Geiser, eu quero falar um pouco da minha vida com a Bruna. Hoje eu estou meio emotiva, não sei porque esse tema me emociona. Mas eu fui mãe solo aos 16 anos. Aos 16 anos eu fui uma mãe assustada. Aos 20 dias de vida da Bruna, ela teve meningite. Ela teve meningite, eu morava em São José dos Campos, São Paulo, e foi muito difícil. Minha filha foi desenganada, foi tudo muito difícil. Ela teve várias crises convulsivas, entrou em coma, os médicos queriam suspender a medicação dela, porque diriam que ela não teria uma vida ativa, que seria muito triste vê-la numa cama a vida inteira. Mas meu coração dizia que não era aquilo. Por mais que eu tivesse 16 anos e tivesse muito assustada e tivesse muito medo, eu queria cuidar dela. Eu queria ser mãe da Bruna, né? E depois de 13 dias de coma, a minha filha sai do coma e rapidamente sai do hospital. Ela rapidamente reage. Quando ela faz 3 anos. E aí ela vai tendo o seu desenvolvimento. Assim, demorou mais para endurecer o pescoço, sim, demorou mais para andar, demorou mais para balbuciar algumas palavras, mas ela começou aí. Ela estudava, eu sempre coloquei a Bruna nas coisas. Eu coloquei ela numa escolinha, e aí para a gente chegar na escola, eu ia puxando a mãozinha dela, a gente demorava tipo 50 minutos para chegar na escola. E eu ia com a Bruna todo dia, a gente parava, a gente sentava, a gente parava. Mas para mim aquilo era tão lindo, ver todo dia minha filha evoluindo, todo dia minha filha evoluindo. Quando com 3 anos de vida, a Bruna teve uma convulsão muito séria, muito violenta. Ela foi internada com essa convulsão, e aí ela parou de andar, parou de falar, e aí foi tudo muito difícil. Muito difícil. Primeiro, porque o pai não aceitava. Para ele, eu vou até dizer um termo aqui errado, mas é o que eu vivi. Ele segurava no meu braço e dizia para mim assim: você é louca, você que é louca. Olha para sua filha não tem nada, você não precisa procurar nada, não. E olha, para quem sabe, eu vivi um relacionamento abusivo,
e eu andava a pé até o posto de saúde, que era muito tempo, porque eu quase não tinha dinheiro para o Vale Transporte, e eu andava com ela, comigo, enrolada no meu corpo, muitas vezes quando não tinha dinheiro para o Vale Transporte, porque ele me dificultava o tratamento, para conseguir avançar com a Bruna. Acabou que, como eu era muito novinha, eu era muito uma mãe muito dedicada, eu fui adotada por muitos profissionais. Fui adotada por muitos profissionais de saúde. E eu fui adotada por muitos profissionais da educação, né? Eu me separo, me divorcio e venho morar aqui. A Bruna já tem 4 anos e meio. E aí, quando eu venho para cá, venho morar com os meus pais, tenho total apoio dos meus pais. E os meus pais me ajudam muito. Minha mãe foi uma grande parceira, meu pai um grande parceiro. Eles abriram mão da vida deles para se dedicar à minha vida e à vida da Bruna. E aí a Bruna entra na pestalose, e aí ela tem todo o tratamento necessário. A Bruna volta a andar, a Bruna volta a falar, a Bruna se dedica à arte, a Bruna faz capoeira, a Bruna tem um desenvolvimento maravilhoso. Ela foi aluna da Verinha, aquela professora da UEMS de pedagogia. Então, assim, a Bruna fez muita coisa, a Bruna evoluiu, a Bruna mostrou para o mundo o que uma criança especial pode, sabe? Com tanta felicidade, com tanta determinação, com tanta garra. E, assim, para mim, a Bruna é um exemplo de superação. Um exemplo de superação. Aos 14 anos, aí quando a Bruna faz mais ou menos uns 10 anos, a gente descobre que a Bruna entra na puberdade precoce. Oh, meu Deus! Aí é outra luta. Por quê? A medicação da puberdade precoce afetava muito a Bruna emocionalmente. A Bruna ficou muito violenta, muito nervosa, e era tudo muito difícil. Muito difícil. Ai, foi tudo muito difícil mesmo. Quando a Bruna... Aí nós superamos isso, e superamos. Todo dia a gente supera alguma coisa. Aos 14 anos foi o pior momento. Foi quando a gente descobre que a Bruna tem esquizofrenia. E aí foi tudo muito difícil, porque aí a Bruna dormia 1 hora por noite, não mais que isso. E ela entrou numa depressão muito profunda, chegou a pesar 140 quilos, e foi tudo muito difícil. A esquizofrenia, ela adoece a família, né? Quando você não tem o tratamento correto, porque demorou para diagnosticar a esquizofrenia na Bruna, e demorou para achar o tratamento que ela tem hoje. Demorou muito. O que eu falo para você que demorou muito, a Bruna tem 29 anos hoje. Ela tinha 14 na época, foram mais ou menos uns 7 anos para a gente conseguir achar um tratamento, uma condição que ela pudesse avançar. Nesses momentos foram muitos momentos difíceis para mim e para minha família, muito mais para ela, porque ela era muito agressiva. Então, eu fui várias vezes para o hospital já machucada, e tentaram interná-la várias vezes, eu não deixava internar, e a medicação, quando ela entrava em crise, era muito rápido para fazer efeito, muito rápido para passar, então era sempre muita violência. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito triste, mas eu fiquei assim, muito triste, porque ela tinha tido uma crise muito violenta, e eu morava nos predinhos, e aí quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo, né? E a vizinha, e ela me bateu muito. E eu estava assim, sem nenhuma energia no sofá, assim, chorando, e a gente já estava abraçada uma com a outra. E aí uma vizinha grita, assim, eu vou chamar o conselho tutelar para essa mãe está violentando a filha dentro de casa. E aquilo me feriu tanto que eu fiquei assim, olha, eu não sabia o que fazer. E, né, eu sou mãe solo. E foi tudo muito difícil para mim. Nesse momento, meu pai abre a porta da minha casa, acho que foi Deus que mandou ele para lá, abre a porta da minha casa, eu conto, meu pai me abraça e fala, filha, vai passar, tudo vai passar. E passou, graças a Deus, a gente conseguiu médicos que foram anjos na minha vida. Hoje a Bruna faz um tratamento muito preciso, muito, muito tranquilo, que deu certo da esquizofrenia. A Bruna é uma vitória para nós, para a nossa vida e para todo mundo que tem a oportunidade de conviver com a Bruna.
E todo mundo que tem a oportunidade de viver com a Bruna sabe o quanto a Bruna muda a vida das pessoas. Então, a Bruna é uma menina dinâmica, participa das reuniões do PDT comigo, ela defende creche para a mãezinha que não tem onde deixar seu filho, ela sempre está nas atividades comigo, no sarau, a Bruna vai ao cinema, a Bruna vai ao teatro, a Bruna dança, a Bruna vai em festinha, a Bruna namora, ela toca teclado, ela faz tudo que uma criança dita normal é capaz de fazer, né? Com suas limitações, com as dificuldades que a sociedade lhe impõe, mas a Bruna é uma menina muito valente, e quando o Geiser me falou sobre o tema da educação especial, eu disse, o que seria de mim se a Bruna não tivesse passado pelo Juliano Varela, pelo Raio de Luz, se ela não tivesse passado até hoje ela estuda no Juliano Varela, se ela não tivesse passado pela Pestalozzi, foram pessoas que me acolheram tanto, foram profissionais que me acolheram tanto, que me ajudaram tanto no tratamento do dentista, em tudo, foi tudo. Se não fosse os profissionais de saúde, se não fosse a educação especial, eu não sei como eu teria trabalhado com isso. Só para finalizar, Geise, teve uma coisa que me doeu muito. Eu tenho uma outra filha de 21 anos, que é estudante de psicologia, e muita decisão dela de fazer psicologia foi a Bruna. Muita decisão dela foi a vida que nós vivemos. E aí, a Clara estudava numa escola, a Bruna e a Clara, elas estudavam na mesma escolinha. E um dia, a Clara tinha uns 4, 5 anos, ela chega e diz para mim assim, a diferença delas é de 8 anos. A Clara era menorzinha. Ela chega para mim e diz para mim, mãe, aconteceu uma coisa muito chata. Aqui. Porque a gente estava ensaiando para a quadrilha, e a Bruna queria ensaiar para a quadrilha também. Mas a professora deu um baldinho para ela e disse para ela, vai brincar ali no espelho de água. Aí a Bruna chorava e dizia, não, eu quero dançar com a minha irmã, eu quero dançar quadrilha, eu adoro festa junina. Não, você vai brincar lá no espelho de água. E a Clara contou aquilo para mim, chorando, entendendo que estava errado aquilo, porque eu sempre disse ao contrário, né? Entendendo que estava errado aquilo. No outro dia, eu estive na escola com a Bruna, ela confirmou, mas ela contou a versão de que a Bruna não queria dançar. E a Bruna dizia assim, eu queria dançar assim. E aí, não foi uma saída boa da escola. Eu reagi muito forte, eu reagi como eu reajo às vezes muito forte mesmo. Até um olhar mais que discrimina, eu reajo. E esse dia ela saiu, mas é uma coisa que me marcou muito. Marcou a Clara, porque para mim foi muito importante saber que ela tinha consciência de que não podia fazer aquilo e de ver a tristeza nos olhos da minha filha, da Bruna. Então, assim, olha, todos os profissionais de educação que passaram pela minha vida, a maioria absoluta, mudaram a vida da Bruna, mas essa professora também mudou assim, a minha reação, mudou a forma de eu ver algumas coisas, e eu disse, um local onde ela deveria ter sido acolhida, ela foi discriminada, né? Essa é um pouquinho da minha história e da Bruna. Tá vendo, Geiser? Não poderia ser diferente, né? Como eu disse, que nos emociona, e tenho certeza que emocionou a todos. É uma história linda de vida, é uma história para ser aplaudida hoje, né, pelo seu histórico. Mas tenho certeza, minha amiga, que, desculpa a voz embargada, mas é natural. Não foi fácil, mas tenho certeza que valeu a pena. Para que nós também hoje tenhamos esse momento de reflexão, de bate-papo, como sempre é muito rico, como eu disse, live 1, live 2, live 18, como o Grey's Anatomy, porque nós temos muito o que falar sobre isso. Nós temos muita experiência do que relatar sobre isso. E sempre que eu falar, ou sempre que nós estivermos em um momento como esse, em relatar essas situações, nunca vai ser suficiente. Porque as pessoas precisam compreender que inclusão, essa palavra que tantos falam, que hoje vê em televisão, não é algo tão simples. Requer uma mudança interior para o exterior. Requer mudar paradigmas e conceitos. Algo que o Fabrício disse semana que nós participamos da última live, nós precisamos ter afeto. Nós precisamos mostrar para as pessoas que elas precisam ter afeto. Precisam carregar isso consigo, né? Somar. A Adriana também relatou isso, que o Theo, que é hoje o Homem de Ferro, o Menino de Ferro,
o Theo tem um amigo, e aí o Fabrício disse, não, ele tem mais estresse. Mas essa importância de se fazer a inclusão. E eu vou trazer um relato, já passar a fala para a nossa amiga. Na escola que eu trabalhei, na escola pública, junto com a Angélica, eu também aprendi muito, porque como também mencionei na última live, nós temos na faculdade sem muito conhecimento sobre o que é ou quais são as realidades da educação especial ou a realidade de uma criança especial. E aprendo muito com essas técnicas, aprendo muito com as professoras que são capacitadas para isso. E o aluno especial que era autista, da qual a Angélica trabalhava, ele não ia para o recreio. E quando a Angélica chegou, eu acompanhei ele 2 anos antes da Angélica. Quando a Angélica chegou, eu falei, não, mas ele não vai para o recreio. Ela disse, não, ele vai para o recreio. Ele vai fazer inclusão. Porque ele não pode ser diferente dos outros. Ele vai para o recreio. O que eu não acho correto, por uma questão administrativa e escolar, mas é o meu ponto de vista, ela perdia o recreio dela muitos dias, para que pudesse ficar de longe, só olhando ele assim no cantinho. Eu passava e falei, o que você está fazendo aí, Angélica? Até eu entender. Ela estava deixando ele ir. Uma coisa que nossa companheira de luta, que falou sobre a escola ASA, e eu falei para ela, eu tive uma companheira, mais uma vez você, Angélica, que foi uma professora ASA, em Braga, porque ela quis que ele voasse. Ela quis que ele fosse realmente igual a todo mundo. Você vai lá conversar. E ela levava sempre os estojos dela, sempre muito organizada, com lápis de cor, canetas e tal, só que ela escondia na mochila. E falava para ele assim, eu não tenho borracha hoje, pede para o seu colega. Por quê? O que ela queria fazer com isso? E eu olhava para aquilo e falei, puxa, ela quer incluir ele nos grupos. E chegou no final do ano, foi algo tão lindo, e infelizmente essa escola fechou, tá? Infelizmente, essa escola estadual fechou, teve a municipalização e essa escola fechou. Enfim. E no final do ano ele já estava conversando com todo mundo, brincava com os colegas brincavam com ele, sempre rodeado de amigos. Mas por quê? Por trás de toda essa situação, teve uma profissional que olhou numa criança, numa adolescente, como um aluno. Não como um aluno com necessidade especial. O que o Fabrício também disse, não importa o que seja o número que traz o grau de especial que esse aluno tem. Não importa o número da portabilidade que ele tem. O que importa é o aluno, é o ser. E a Angélica viu isso dentro da escola, e eu falo que o trabalho delas é um trabalho de formiguinha. E mais uma vez, infelizmente, na Prefeitura de Campo Grande, é uma luta nossa, a Kelly como pré-candidata à vice-prefeitura, o Dagoberto como pré-candidato a prefeito, é uma luta nossa consciente, né? Que isso tem que mudar. A educação especial não pode ser levada de qualquer... Coloca uma pessoa para cuidar. Mãe, nem pai, nenhum de filho com necessidade especial, que é um cuidador de luxo. Eles querem alguém capacitado para mudar a vida do filho, para evoluir a vida do filho. E a mudança que eu digo não é uma mudança só estrutural, eu digo mudança social, de interação. Então, isso, para passar a palavra para a Angélica, nós precisamos mudar em loco, precisamos mudar na prefeitura, para que tenha acesso, que os alunos tenham de fato acesso, que mude lá na LDB a palavrinha abençoada que foi colocada, técnico, não especializado, graduado, para que tenha, de fato, o acesso com qualidade. Isso não pode ser encarado como favor, isso tem que ser encarado como obrigação da prefeitura, não é um favor. O poder público não está fazendo um favor para essas mães, para os pais, para a família, para a criança, e sim cumprindo o que é lei. Então, a mudança de formiguinha, como eu falava, é um trabalho de formiguinha, né, minha amiga? A gente dava risada. A voz desse aluno era uma voz muito fina quando eu conheci, depois o dia que eu fiz, esse é um marco na minha vida. E ela, muito bacana, ela deu risada, porque ela sabia o que ia acontecer. E quando eu fiz a chamada, desculpa, quando eu fiz a chamada, e eles falaram, presente, professor, eu olhei, quem que é esse menino novo na sala, né? E a Angélica falou, aí, ó, Júlio, viu? Viu? Tá todo mundo gostando da sua voz. É um trabalho de formiguinha, não foi naquele dia, não foi um milagre. Ela foi incentivando, dando autoestima, o retorno, a inclusão no meio da escola. Então, eu gostaria de chamar, nesse momento, a Angélica, para fazer um relato sobre a experiência dela de trabalho e dizer sobre as dificuldades, o brilho que tem, porque também a gente não vive só dificuldade, né? Graças a Deus.
nós vemos de brilho também. Então, o brilho que a sua profissão de formiguinha gigante lhe traz e proporciona para a gente esse momento aqui, que a gente tem que ter uma caixa de lenço do lado para a gente falar sobre o dia de hoje. Então, Angélica, por favor, e mais uma vez, obrigado por estar conosco. Boa tarde a todos, né? Não tem como se emocionar hoje aqui, né? Porque eu falo para a Kelly que nós temos algo em comum, que é um dos eu vou falar, desculpa embargar, mas eu vou falar uma minha trajetória na educação especial, que fez com que eu chegasse hoje aqui. Então, quando eu iniciei na educação especial, há 10 anos atrás, eu era uma menina ainda. Tinha terminado o ensino médio e estava no primeiro ano da faculdade de pedagogia. Nesse primeiro ano, nós tivemos algumas disciplinas de educação especial, para que pudéssemos conhecer um pouco na realidade que nós iríamos enfrentar lá na frente. E uma professora falou sobre crianças com deficiências auditivas, crianças com deficiências visual, né? Então, eu tive o primeiro contato com Libras e com Braille. Mas ali eu tive um baque, né? Porque eu ainda era muito novinha e estava começando a faculdade. E aí eu percebi que eu teria que me preparar para enfrentar isso lá na frente, porque eu me tornaria uma professora. E aí eu comecei, toda vez que a professora entrava em sala de aula, eu comecei a bombardear ela de questionamentos, porque eu sou muito curiosa, né? Sempre fui muito curiosa. E eu falava, mas como? E eu faço como? E se perguntar o quê? E aí sucessivamente. Aí, nesse intervalo, veio uma proposta do município de chamar estagiárias de inclusão para as escolas. Isso há 10 anos atrás. E a professora me chamou num canto e disse, Angélica, acho que seria ótimo para você, porque você é muito crítica, você tem essa necessidade de saber como é. E eu falei assim, vou, não vou, peguei o papel, preenchi e fui. Falei, bom, agora eu vou saber como que é real na escola, né? No dia a dia escolar. Cheguei na escola, no primeiro dia de aula, era o prézinho, que antigamente prézinho, que hoje é G4, G5, né? E chegou o aluno especial na escola com a mãe, cheio de zelo, e era um autista. O autismo dele era gravíssimo, ele era muito comprometido e ele tinha muitas comorbidades. Pensa o baque que eu levei. A hora que aquele aluno entrou na sala de aula e falaram, Angélica, você vai atender esse aluno. Ali, ou eu ficava, ou eu fugia e largava a faculdade. Né? Ali eu tive um divisor de águas na minha vida. Então, eu decidi ficar. Mas ali eu aprendi da pior forma possível que ninguém dá o que não tem. Por que isso? Porque por mais que eu tivesse vontade de ensinar, que a hora que eu vi aquela criança, aquele instinto materno entrou dentro de mim, eu falei, não, ele é meu e eu vou cuidar dele. Mas ninguém dá o que não tem. Então, o que eu ia fazer com aquele aluno se eu não tinha conhecimento algum? Eu não tinha conhecimento pedagógico, porque eu estava iniciando a faculdade, e não tinha conhecimento sobre a deficiência em si. Ali eu aprendi da pior forma. Mas eu não desisti. Eu continuei. Por isso eu acabo sendo, às vezes, um pouco crítica demais quando acontece a situação de substituição. Substituir o profissional especializado para colocar uma assistente. Não me entendam mal, né? Quem estiver me ouvindo. Não estou dizendo que a pessoa não é o melhor dela. Ela vai dar o melhor dela, nas habilidades dela. Mas ela é uma especialista. Ela não tem estudo. Isso eu aprendi. Eu passei por isso, né? E isso me fez crescer como pessoa,
mas também como profissional. Porque quando eu me formei na faculdade de pedagogia, eu já fui contratada como especialista na educação especial. Ali, eu já tinha o pedagógico, eu já sabia preparar uma aula, eu já sabia fazer intervenções. E nesse decorrer da faculdade, eu fiz muitos cursos para aprender a confeccionar material, para aprender algumas deficiências que eu não tinha noção e que chegavam na escola. E os professores me viam como, sabe aquela luz no fim do túnel? Não, pergunta para a Angélica, pergunta para a Angélica. E eu não sabia responder. Então, eu tinha necessidade de me aprofundar para saber as deficiências. Claro que cada criança, independente da deficiência dela, ela é única, ela tem suas especificidades, né? Eu posso trabalhar com autista, eu sei as características do autismo como geral, mas cada criança é diferente da outra. Cada uma reage de uma forma diferente, né? E aí eu fui. Eu terminei a faculdade, iniciei minha pós e assim sucessivamente eu dei continuidade nos meus estudos, né? Fiz uma pós específica sobre autismo, porque era com os alunos o público-alvo que eu mais trabalhava, né? E aí eu me deparo em muitos momentos, com a pergunta de alguns profissionais, alguns colegas, né? Eles perguntam, Angélica, meu aluno não aprende. Essa criança não aprende, Angélica, não sei o que fazer. E aí, eu questiono eles. Eles me fazem uma pergunta, 3 questionamentos na hora. Eu pergunto, não aprende o quê? Não aprende como? Não aprende quando? Aí o professor me olha e fala, como assim? Então eu falo, não aprende o quê? O que ele deveria aprender? Ou você sabe o que ele já sabe? Aí eu pergunto, ele precisa aprender como? De que forma foi adequado esse material para o aluno? Ou de que forma ele foi avaliado para chegar a essa conclusão de que ele não aprende? E aí eu faço o último questionamento. Ele aprende quando? Cada aluno, independente de deficiência ou não, ele tem a forma de aprender, né? Algum é sinestésico, outro é auditivo, e assim sucessivamente, visual. Então eu pergunto, ele aprende em qual tempo? No seu tempo, no tempo dele. Então, esses questionamentos já faz com que eu chacoalhe o professor e diga a ele, vamos refletir sobre, será que o aluno não sabe nada mesmo? Então, hoje, a minha lição, que é a educação, ela é especial. Correto? Ela é especial. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, se ela é especial, cada professor precisa buscar práticas consistentes para fazer com que esse aluno desenvolva. O meu papel como profissional da educação especial, especialista, é exatamente esse, é de mediação. Como o Geiser falou, nossa, a Angélica, ela estava ali e, por exemplo, esse aluno específico, ele falava assim, tô com sede. E aí, 2, 3 alunos se levantavam correndo e iam buscar a água dele. Falei, mas como assim? Já? Falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí, o aluno falava, tô com fome. Corriam lá, faziam uma fila por ele, pegavam o lanche dele e davam para ele. Então, anteriormente, ele era atendido por outros profissionais que tinham essa prática de fazer isso para o aluno. Então, precisamos urgentemente parar de olhar para a deficiência do aluno, e sim para as possibilidades. Para isso, é necessário que, por exemplo, para explicar um pouquinho mais essa situação, né? Quando eu inicio o trabalho com o aluno, esse ano, falaram, Angélica, você vai trabalhar com o Joãozinho. Então,
uns dias antes de iniciar as aulas, eu vou lá, pego a pasta, se ele já for aluno da escola, e eu vou vasculhar tudo que tem na pasta dele. Então, eu olho como ele foi atendido, nascimento, tudo. Eu vejo todo o quadro do aluno. Em seguida, eu pergunto, né, quem foram os profissionais que atenderam ele anteriormente, se era especialista assim, né? Quando o aluno chega na escola, o primeiro baque que a mãe leva na primeira semana eu sempre vou com mochila para a escola, né? Com meu material. Sempre com minha mochilinha. Uma roupa confortável e mochila, porque eu sei que a gente enfrenta tudo. E eu estou preparada para tudo na minha mochila. Tem kit, primeiro socorro, tem tudo na minha mochilinha. E aí eu chego na escola. Primeira coisa que eu falo com o aluno, especialmente os autistas, eu trabalho rotina. Então tem combinados, e esses combinados estão na rotina. Primeira coisa que eu faço, mochila colado na rotina. Então eu digo, olha a mochila da professora. Ele olha. Olha, quem que carrega a mochila da professora? A professora. E quem carrega a mochila do Joãozinho? A mãe. Mas a mochila é de quem? É do Joãozinho? É da mamãe ou é da professora? Ele fala, é meu, né? Porque ele sabe que aquilo pertence a ele, porque é dele. Então, primeira semana, a mãe vai, leva o filho até na porta, porque eu entendo, eu também sou mãe. E mãe é uma coisa, assim, fora do normal. Essa coisa de ser mãe é difícil. Meus filhos podem ter 30 anos, mas eles vão continuar sendo meus bebês. Eu entendo a situação de mãe, né? Mas eu também entendo a situação de que eu quero o melhor para o aluno. Eu quero que ele se desenvolva como um todo. Não pedacinhos, partes. Eu quero que ele se desenvolva como um todo. E eu tomo isso para mim. Quando ele chega no portão, primeira semana, segunda-feira, a mãe chega com aquela mochilinha querendo levar ele até a porta. Aí eu já seguro ela, né? Eu falo, Joãozinho, olha a mochila da professora, porque a gente já trabalhou isso semana passada. Já está na rotina dele. Olha a mochila da professora. E a mochila do Joãozinho vai onde? É de quem? É meu. Então eu pego a mochila da mãe, auxilio ele a colocar a mochilinha nas costas igual a minha e falo, agora vamos para a fila. Por quê? Porque ele não vai entrar direto para a sala. Nós não estamos num processo de inclusão, então por que ele tem que ser diferente do outro? E isso já me rendeu muitos problemas. Vocês não estão entendendo. Eu já tive que assinar nota por causa disso. Né? Eu já fui muito prejudicada por causa disso. Mas no final do ano, a diretora me chama e fala, poxa vida, Angélica, eu não entendi isso. Porque a escola em si, muitas vezes, está acostumada a enxergar a criança com deficiência, com necessidades especiais, como coitadinho. Ele é o coitadinho, mas Angélica, coitadinho. Ele vai carregar a própria mochila, mas coitadinho. Ele vai até o banheiro, mas coitadinho, você está fazendo ele levar. Mas coitadinho, você está ensinando ele a empurrar a própria cadeira de roda. Nós criamos nossos filhos para o mundo. E o aluno que eu atendo, ele não é meu, ele é do professor, ele é da escola. Ele tem que se habituar com todos os ambientes escolares, eu entendo desse jeito, né? E isso já me rendeu a assinar a ata. Por quê? Porque a direção já me chamou e disse assim, Angélica, sua função na escola é atender o aluno, é proporcionar e facilitar, viabilizar o aluno na escola. Puxa vida, isso para mim é um baque. E eu falo, eu não vou assinar a ata. Por quê? Porque primeiro você vai chamar minha técnica de educação especial. E aí nós vamos falar, de fato, qual é a minha função na escola. Se essa prática acontecia antes, hoje não acontecerá mais. Então, aí eu volto a ser chata, porque defendo especialização na educação especial, profissionais especializados. Porque se eu fosse aquela estagiária, lá de trás, quando eu comecei, há 10 anos atrás, você acha que eu ia ter direção? Eu iria enfrentar colegas de trabalho, que eu iria dizer, não, a educação especial ela é assim, a inclusão funciona assim? Não. Ia mais uma. Então, isso eu luto com unhas e dentes. Então, quando eu falo para a Kelly que nós temos muita mãe, eu acredito que muitas mães
que estão nos assistindo, talvez agora, é que eu não me calo. Mesmo que isso me renda problemas, eu vou contornando e vou indo, né? Muitos colegas e muitos amigos, familiares, já me viram chegar chorando, com meu óculos quebrado, remendado. Por quê? Porque o aluno se desorganizou e me agrediu, bateu no meu óculos, quis bater no meu rosto, bateu no meu óculos caiu, quebrou. Então, tem muitos colegas que dizem assim, como que você aguenta isso? Esse guri cuspiu na sua cara. É um processo. É um processo. E isso faz parte do processo. Eu falo com experiência própria. Né? Eu não falo do que eu acho. Nós não estamos mais em tentativa e erro. Nós precisamos nos apropriar de conhecer, de estudar. E quando eu falo que a educação especial ela é inclusiva, a educação é inclusiva na nossa legislação, então não cabe mais ao professor dizer, caiu de paraquedas, eu não sei lidar, eu não sei, não tem mais essa conversa. Né? E eu defendo muito isso. Então, o aluno, ele aprende em todos os ambientes escolares. Eu entendo desse jeito. Então, se o aluno ele tem dificuldade da higienização, eu tenho que dar banho, eu tenho que trocar a fralda dele, todos os banheiros adaptados da escola que eu já trabalhei, todos são cheios de velcro colado, porque eu trabalho muito com fichas. Então, mesmo no momento de higiene, ele está aprendendo comigo, porque lá estão as fichas de como levantar a calça, como ajudar a professora a pegar o lenço umedecido e assim sucessivamente. Por exemplo, tem alunos que eu atendo que a mãe, ele chega em casa e fala assim, não mãe, não precisa subir minha calça, a professora Angélica já me ensinou. Então, olha o básico do básico que a gente inicia, sem contar em adequação de conteúdo, em componente curricular, e aí eu vou falar o dia inteiro com vocês, e não deixo vocês falarem, né? Porque eu acho que é um tema enorme, é um tema que eu amo, que eu dediquei parte da minha vida a ele, e tenho tantas experiências para falar, que eu acho que eu não pararia de falar hoje. Eu iria realmente, nós iríamos até a 18ª, que nem o Geiser falou, né? Então, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Angélica, só para eu concluir esse ponto, é sempre rico, gente, por isso que nós já estamos na live 2, né? Por isso, não tem como mensurar uma questão temporal para a gente poder falar assim, não, porque é tudo tão rico, a gente tem tanta coisa para falar, porque ficou tanto tempo sem ter ouvidos, né? Sem as pessoas ouvirem ou querer ouvir, porque tem uma grande diferença, eu sempre falo isso, entre falar, dizer, ouvir e escutar. Então, as pessoas não querem, às vezes, não estão prontas para ouvir. Eu vou só acrescentar para passar para a Adri uma experiência que a Angélica é uma professora, que ela puxa a orelha de professor, tá? Essas reflexões que ela traz a reflexão para você e você espera. Se você não trouxe um resultado, fala, olha, eu te trouxe aquele ponto e você não compartilhou conosco aqui, então tem que fazer isso, faça por esse caminho e cobra. Eu acho que isso tem que acontecer. Essa é a importância de professor capacitado para trabalhar com aluno com necessidades especiais. Essa é a importância de fazer, de fato, a inclusão social, mas a inclusão cognitiva, de conteúdos e etc. E depois o Fabrício também vai falar sobre isso. Em questões de esporte, eu tenho em casa um grande exemplo, que é minha mãe, que é uma professora graduada em letras e tal, psicopedagoga, e trabalhou anos na PAI, e formada em educação física também, Fabrício é colega, e minha mãe falava que para ensinar uma criança, eu não posso ensinar simplesmente no quadro. O corpo ensina. O corpo tem que passar o conhecimento de matemática, de língua portuguesa, de tudo. O corpo. Então, quando eu passo isso para o aluno em respeito que o corpo do meu aluno vai me trazer a resposta, eu tenho um desenvolvimento completo. Então, esse é um outro aspecto que a gente também vai falar em um outro momento de bate-papo. Mas quero acrescentar sobre essa fala da Angélica, de chamar a atenção, porque por muitas vezes a gente pegava uma atividade, vamos pegar uma atividade fácil para o aluno, né? Mais fácil, desculpa, não fácil. Mais fácil para o aluno. A Angélica fala assim, você vai entregar uma atividade para o aluno que ele tem a capacidade, oi, Iron Man, oi, Theo, e vou entregar uma atividade que seja adaptada. Adaptada no sentido do quê? Que ele tem a capacidade de fazer.
Então, só para concluir esse relato e passar para a Adri, no final do ano letivo, já foi 2018 ou 2019, eu já perdi no tempo já esse ano, porque para mim, então, é um ano atípico. No estado, foi ano passado? 2019. Eu terminei a aula, e sem demagogia, tá? Eu terminei o ano letivo, meu melhor aluno, sem fazer prova adaptada. Era um aluno especial. Ele foi dedicado, ele perguntava as palavras, ele queria falar comigo na língua inglesa, que é a língua que ele estava aprendendo, ele queria, ele demonstrava esse interesse. Mas por que isso aconteceu? Afeto, o aluno que ficava no fundo, a gente falava, ele vai sentar na frente agora ele vai sentar no meio, agora ele vai para trás. Mas porque ela sabia o momento certo do aluno. A afetividade dele, com a professora, com os professores, e o respeito ao tempo do aluno. E quando chegou no final do ano, ele estava falando em inglês, um aluno que para muitos não falava. Então, essa é a importância de ter essa conclusão objetiva e o respeito de um trabalho de um profissional. Você levantou o dedinho, você queria falar alguma coisa, já para completar, ou não? Eu sei que eu tomei muito tempo, mas desculpa, mas é que é um tema que não tem como não tomar tempo, né? Mas, assim, o que você falou de adequação, isso é uma coisa que é muito pertinente mesmo nesse momento. Por quê? Porque as pessoas acham, muitas vezes, que vou levar qualquer coisa e vai fazer qualquer coisa que aconteça, né? Não vai brincar lá no espelho d'água, porque você não vai atrapalhar o ensinamento do outro. E eu já trabalhei com um aluno PC muito comprometido, que só a comunicação entre nós era visual. Então, assim, o cognitivo dele estava totalmente preservado, então eu lutava com unhas e dentes, com aquela professora que ficava falando do aluno, ele estava entendendo tudo. Ele estava entendendo tudo que ela falava, todo o conteúdo que ela passava. Então, o meu papel naquele momento era de trazer atividades adequadas com que ele pudesse compreender o conteúdo de fato. E ele falava, como que você entende o aluno só pelos olhos? Então, nós fizemos uma comunicação. Então, está entendendo, é 2 piscar, não está entendendo, é 1. E assim, sucessivamente. Então, experiências é o que não falta quem trabalha no especial, né? Verdade. Autonomia, né? É isso aí. Dri, para completar o nosso assunto, também peço que você, mais uma vez, traga o seu relato, porque tem muita gente que não assistiu a live 1, e agora um relato complementar, que você passou por mais uma grande etapa, mais um desafio com o nosso Homem de Ferro, com esse príncipe aí, que também tive o prazer de dar aula, e também, Adriana, você não sabe desses relatos, mas muitas vezes eu fui na fonte da senhora Angélica, que está aqui, eu fui na fonte da senhora Angélica e falei, Angélica, o que eu faço? E a Angélica falava assim, faz isso, vai por esse caminho, fala assim, usa a entonação tal, faça isso, faça aquilo outro. Muitas vezes, porque eu vi a Angélica 2 vezes por semana. Então, eu falei muito dela. A Angélica é mãe de alunos do colégio, um dos colégios do qual nós trabalhamos. Então, a Angélica falou, faça isso, vai por esse caminho, usa o tom assim, olha assim, tá entendendo tudo, tá tudo certo, vamos embora. Muitas vezes eu fui na fonte da Angélica. Então, Angélica, esse é o Theo, no qual você também me ensinou muito a trabalhar e conversar. Esse é o nosso príncipe. Então, Adriana, por favor. Gente, boa tarde. Eu vou tentar ser super breve, porque o Fabrício tem muita coisa legal para falar também, tá? Eu estou impressionada com a fala aqui de vocês todos. Eu estou me sentindo uma formiguinha. Vou tentar contar muito rápido aqui. O Theo tem epilepsia de difícil controle, e isso trouxe muitas consequências, inclusive cognitiva. Difícil para ele, muitas vezes, frequentar regularmente as aulas. Eu tenho aqui participando a professora Marcela, que inclui muito bem ele, está aqui na live fazendo comentário. Tenho a amiga Adriana Jabur aqui, que tem orado muito por nós, prima Marta Otti, enfim, muita gente aí que acompanha nossa trajetória, além do Fabrício, que é amigo na escola, né? Professor Geiser, professor do Theo, enfim. E aí essas questões dificultam muito com que ele esteja frequente por causa do cognitivo que já ficou um pouco afetado, né? Esse novo procedimento que o Geiser comentou que nós fizemos, para tentar conter melhor as crises epiléticas, o Theo implantou na terça-feira um aparelho que é como se fosse um marca-passo e chama VNS.
E o apelido dele ficou Homem de Ferro, porque o médico dele, o neurocirurgião Dr. Newton, ele fez um vídeo em homenagem ao Theo, como o Homem de Ferro, que ele falou no centro cirúrgico para o Theo, Theo, eu vou te transformar num herói. E aí ele saiu de lá com um coração de ferro, que é o aparelho, mas é muito levinho, e vai mandando as mensagens para o nervo vago para conter epilepsia. Isso é uma coisa, um outro momento. O Theo está aqui, pode mandar um beijo, ele estava jogando, se quiser ir, se quiser ficar, enfim. Esse foi o procedimento novo. Eu tenho essa nova fase, esse novo obstáculo para vencer, porque como a Angélica disse, eu sou mãe e eu tô morrendo de medo de deixar ir, de cair, eu quero segurar a mochila, levar no banheiro e fazer tudo, mas eu também sou professora e eu também quero que aprenda, eu não quero ficar dando resposta, eu quero que olhe e aí eu fico muito dividida, né, quando se trata do Teodoro. É difícil dividir quando você é a profissional e é também a mãe. É muito uma loucura, né? Então, essa é a nossa situação. Eu venho dizer que eu estou de verde hoje, porque nós estamos no setembro verde, que é o mês da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. É um mês que a gente deve olhar para as condições da educação, como a Angélica falou muito bem, visando o aspecto pedagógico. Não vou nem me atrever a dizer nada. Aí uma autoridade, né? Então, esse é um mês importante para chamarmos a atenção, né? Sobre essa luta grande. E só para encerrar, infelizmente hoje não vou me estender, adoraria encerrar e passar para o meu amigo, eu venho também como mãe levantar a bandeira das crianças que têm epilepsia, que têm convulsão na escola. Não gostaria que as leis fossem dirigidas somente a um grupo ou a outro. As crianças que têm epilepsia também precisam de leis, de cuidados específicos. Em São Paulo, nós somos paulistanos, em São Paulo tem um projeto-lei que olha para a política pública voltada à criança com epilepsia. Nós não temos, né? Acho que esse era um olhar importante para nós. Temos hoje, o que podemos fazer hoje? Eu e todos nós, Marcela, Geiser, professores, a Kelly, a Angélica, todo mundo, um colega, Elidiana, que é uma amiga e professora, o que é que nós podemos fazer? Entrar em sala de aula, combater o preconceito, contar como que é. Quanto mais a gente esconder, eu tenho visto que é pior. Então, essa criança pode se sentir acolhida e à vontade para ir para a sala de aula, né? Pode acontecer uma convulsão na escola. As pessoas precisam saber o que é. Eu tenho aprendido com minha amiga Cris, minha amiga e chefe, lá no Dom Bosco, isso. E a gente deve desmistificar para poder incluir. Esconder é muito pior. Um beijo imenso para todos e foi um prazer estar aqui. É sempre incrível. E também, para falar disso, rapidinho, passar para o Fabrício, a Adriana, além de ser uma mãe também especial, a Adriana é uma pessoa, quem conhece, né, Fabrício? É uma pessoa de uma energia, de uma luz absurda. Então, onde a Adriana entra, ela sempre nos faz rir, ela sempre brinca, ela sempre... Enfim, a Adriana é uma pessoa que eu falo isso sempre, tá? Existem pessoas que valem a pena conhecer, existem pessoas que valem muito a pena conhecer, existem pessoas que não vale a pena você conhecer. E a Adriana vale muito a pena conhecer, porque onde nós estamos, que a Adriana está, você não consegue ficar sem rir. Então, às vezes ela está chorando, ela está num dia terrível, mas ela está rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente chora, mas a gente também ri da tristeza. Porque não é fácil, né, Kelly? Não é fácil, nem um pouco. Eu também sou praticamente uma mãe solo. Né? Então, não é fácil. Não a gente sabe que não é. E só para ilustrar isso, um dia eu estava indo para a escola atrasado, ela também, professora do mesmo escola atrasado, eu parei no semáforo, um carro antes, ela estava dirigindo, passando creme no Theo, o sinal abriu, ela pegou o creme aqui e foi com o volante passando creme no menino, e aí chegou na escola, e ela carregando tudo, entrou, e eu falei, Adriana, eu estava no semáforo atrás de você, eu vi você na correria. Ela falou, amigo, a vida é assim, escorrega a mão no volante e gruda no menino. E isso faz parte da leveza da vida, né? Da gente ter
momentos difíceis, mas compreender, como a Kelly disse, isso vai passar, isso vai ter um momento que nós vamos colher tudo isso. Eu tenho certeza de tudo isso. E nós estamos aqui entre pessoas maravilhosas, e não menos, mas não menos importante, mas maravilhoso igual, o Fabrício, para nos acrescentar aqui a sua experiência e falar hoje, abrir a janela, porque ficou na nossa live anterior, falar um pouquinho também sobre a afetividade no ensino, afetividade para crianças especiais e trazer aqui a nossa tarde de bate-papo. Então, Fabrício, por favor, com você, meu amigo. Olá, boa tarde a todos. Primeiro vou apresentar a Duda, a nossa estrela dessa live. Fala, oi, Eduarda. Kelly, parabéns pela sua história emocionante. Minha história é um grão de areia, perto do seu mar. Professora Angélica, eu gostaria que minhas filhas tivessem sido suas alunas, embora elas tiveram excelentes professoras, quero agradecer a professora Elidiana, que está aqui, a professora Jaque, a professora Marcela, eu não sei se a professora Cristian Vieira, que foi professora de apoio, API, pai, auxiliar das meninas, esteve na live passada. A professora Cris, a Kelly deve conhecê-la, ela é esposa do Marcelo, que foi diretor da Pestalozzi. Hoje, eu e a Adriana somos nada perto da história de vocês. E é isso, o que a Angélica falou, o que a Kelly falou, eu conversei no chat nosso, no chat privado dos participantes. A sua filha, Kelly, só é sua filha, ela só se tornou a Bruna de hoje porque você nunca desistiu. Parabéns. Senhora Angélica, seus alunos cresceram porque você nunca impediu de crescê-los. Você nunca facilitou. E é o que acontece. A escola que as meninas estão, nós estamos muito satisfeitos com a escola, com a equipe pedagógica, e lá ninguém facilita. Primeiro ano da Gabriela, elas são trigêmeas, a Gabriela, que também é especial. Primeira semana, ela reinou na escola. Aí cheguei na escola, todo mundo preocupado, a Gabriela fez isso. Falei assim, ela vai montar em vocês. Qual que é a lei? Não era lei, era a norma da sala de acolhida. É uma almofada para cada criança. Sabe quantas almofadas a Gabriela estava? Com 5. Uma na cabeça, uma na axila, uma na perna, uma abraçada. Eu falei, olha aí, direitos e deveres iguais. Um dia a Gabriela estava com uma dor no meio da cabeça. Ela nunca tinha tido essa dor. Aí, a Gabriela chorou. Eu falei, pode chorar, já conversei com a neuro. Chorar fortalece os pulmões. Então, eles aprenderam a trabalhar com Gabriela. O PC, o paralisado cerebral, é extremamente inteligente. Ele é lógico, ele é raciocínio. Aí, hoje as pessoas sabem quem é a Gabriela. A professora Cristian, Cris Vieira, ela olhava para a Elo já olhava para ela, aquela comunicação de mãe e professora, já sabia como a Gabriela estava naquele dia, como trabalhar com Gabriela. Eduarda, da mesma coisa. Eduarda não tem fala, mas cognitivo preservado. Então, todos os comandos que são dados pela professora André, professora Lidiane, nas aulas, ela sabe, atende. As atividades, é o mesmo conteúdo, só que as atividades são diferentes. Como vocês falaram, o que é necessário para a criança? O que ela vai aprender? O AVD, a atividade de vidas diárias dela. Então, ela precisa saber o que é o cabelo curto, short, o comprido, longo. Se eu estiver falando errado, você me corrige. Então, é isso, é o que ela tem que aprender e ela aprende. Então, é o necessário. E voltando para a escola, que é um ambiente protegido, que a criança precisa estar, a escola, a gente fala em inclusão na escola, mas inclusão na escola não é só inclusão pedagógica, em estar na escola. Eu volto aqui, vou abrir os comentários, quero dar parabéns para Marta, que está falando bastante, Marcela Castro, outra mãe aqui falou, outra participante, deixa eu ver, Adriana Jabur, é justamente isso. A escola, a criança tem que ser feliz. O que é ser feliz? A inclusão na escola é social, ela estar com os amigos. A Eduarda vai para o recreio, a Eduarda caminha, as crianças querem tocar a cadeira dela. A inclusão tem que ser na aula de educação física. A Gabriela tem medo de bola. Claro, uma criança PC, cadeira de rodas, a bola não consegue ter essa coordenação. Óculo manual de segurar a bola. Então a professora era só queimada. O que foi feito? A Gabriela conversou com a professora, conversou com o pai, nós conversamos entre o professor, o pai e a coordenação, e feito uma queimada adaptada. Então é isso que tem que ser feito. A outra parte da inclusão da escola, dessa social, são dos outros pais que olham para os nossos filhos diferentes. Ei, o seu filho também tem dificuldade aqui na escola. Não é? A Duda morre de rir porque é a realidade. Todos nós somos iguais. Temos que ser respeitados, cada um tem a sua história diferente do outro. E o que acontece? Então,
Escola, família e os técnicos, que são os terapeutas, eu vi a Kelly agradecendo tanto os terapeutas, nós agradecemos. As meninas estão bem hoje, que elas foram estimuladas desde os 4 meses de idade. Eu posso elencar o nome das físios, das fonos, que são importantíssimas para isso. Então a família tem que fazer isso girar, como a Adriana está grata para o médico, porque o médico foi humano. No primeiro transfontanela, elas estavam na UTI neonatal, o médico virou e falou assim, o cérebro da sua filha é um queijo suíço. Falei, mas que bom, suíço é bom, não é? É importado, é caro. Falei, o cérebro de queijo suíço é o do senhor. Falei para ele. E aí tá minha filha, tá na escola. Ela conhece cores, ela tem gestualização. Eduardo, sim ou não? Ela gesticula. Eduardo, você quer ou não? Ela gesticula. Ela tem esse aprendizado. Quem são os médicos para tolherem nossos filhos? É só Deus, e Deus faz os milagres. Como uma mãe falou, essas crianças são os milagres nas nossas vidas, elas nos transformam. Não só a família. Olha a força dessa mãe, Kelly, o que é isso? Angélica, professora, força, Adriana, força. E mãe é isso, passa, como que é, creme hidratante, vocês viram mãe polvo. A Elô aqui, pegava as 3 ao mesmo tempo. As gurias dormiam, e elas choravam à noite, alguma coisa, a gente brincava. Quem é? Eu nunca acertei um choro. A Elô nunca errou um choro. Então, vocês, mães, estão de parabéns. E os professores, o professor Elidiana acabou de dizer, a professora Jaque acabou de dizer, o aluno tem que ser explorado a potencialidade dele. Os alunos têm dificuldades, todos temos dificuldades. A Gabriela não perde uma aula de arte da professora Jaque. Aí a Elô auxilia na gestualização, na mão, fazendo a atividade. Aí a professora fala, muito bonita a atividade que você e sua mãe fizeram. Não fala que ficou lindo o que você fez, Gabriela, porque a gente sabe da realidade, não temos que passar a mão na cabeça. Temos que mostrar a realidade para essas crianças. Sabe por quê? Aí nós vamos estender um pouquinho mais. As nossas crianças, os nossos filhos vão ser adultos. Como vê a puberdade para a Bruna, para minhas filhas. Daqui a pouco essa criançada estará na faculdade, essa criançada estará no mercado de trabalho. Então temos que ter essas políticas públicas voltadas para esse novo olhar, para esse novo público, porque eles estão aí. E haverão profissões. Carl Hayes é um teórico, as pessoas acham que ele é louco, não, eu acredito muito nele. Ele diz que existirão profissões daqui 7 anos que ainda não estão no mercado de trabalho. E serão para quem? Para os autistas, para as crianças com altas habilidades, né? Para as crianças especiais. Por quê? É uma outra visão de trabalho. O que tem para acrescentar é que nós não devemos desistir jamais, e nós, pais, professores, nós somos isso mesmo, nós acreditamos nos nossos alunos, nós brigamos com outros professores, nós defendemos os nossos alunos, e para encerrar, eu vou contar uma etapa. Estávamos trabalhando na PAI, estávamos nos jogos escolares, era ginástica artística, eram jogos abertos municipais, não eram jogos só inclusivos, abertos, todos. Alunos com deficiências físicas, mentais ou ambas, e os alunos sem deficiência. A PAI ela é mantida pelo governo do estado, tem auxílio pela maçonaria, era um figurino muito bonito. A gurizada estava bonita. E estava na arquibancada, foi feito o desfile, está todo mundo ali. Aí na arquibancada uma mãe, uma infeliz, uma senhora, falou assim, nossa, que roupa bonita, de onde são essas crianças? Que escola é essa? Aí eu falei, do CEDEG e a PAI. Ela falou, nossa, nem parece criança especial. Eu falei, a senhora também não parece. Tem que estar rotulado que é uma criança especial. Quem era especial era aquela mãe, aquela senhora. Então é isso, a gente defende. Eu saio muito com o Eduardo, as pessoas perguntam, ela está dormindo? Eu falo, não. Você está? Né? Ela está doente? Não. E ela racha o bico, porque hoje eu falo para ela, Eduardo, dá tchau, tá te olhando. Aí ela dá tchau, as mulheres, ó. Então, educação especial. Cada vez mais nossos alunos vão estar mais inclusos, eles estão na escola, no mercado de trabalho, nós temos que nos preparar para recebê-los. E o que nós precisamos para eles é esse aprendizado adaptado. O que, professora Angélica, professora, justamente o que ensinar, como ensinar, né, o que ele vai aprender, para quem especializar, é a independência dele, a qualidade de vida dele. E nós temos que trabalhar principalmente a qualidade de vida dessas crianças. E as políticas públicas têm que estar voltadas, um desabafo, hashtag, uma dica, que as pessoas que formulem essas cartas, esses textos, que tenham a vivência da educação especial.
É como acontece, fazem uma quadra, mas o engenheiro que faz, mas o engenheiro não sabe nada da educação física, das regras, das medidas. Faz uma lei, faz um projeto de lei, e aí? Cadê epilepsia? Cadê a paralisia cerebral? Cadê o autismo? Então tem que ter alguém que vivencia essa realidade para saber o que é melhor ou não. Não desmerecendo. Tem técnicos e técnicos. Ah, pai, bate uma fruta, dá para ele tomar. Não é assim. Tem que ser da forma que ela consiga tomar. Qual é a deglutição dessa criança? Se a criança precisa de um espessante ou não? Como é feito isso? Então, tem que ser ensinado. E fechando, as mães comentaram aqui no chat, importantíssimo. Eu defendo muito o profissional capacitado para fazer a educação especial, tanto regente quanto professor de apoio, e também defendo muito o profissional, o estagiário, que ainda não tem a capacitação, não tem a pós-graduação, mas tem vontade. É isso que a gente precisa. As meninas passaram por excelentes auxiliares, que chama na escola dela, por excelentes auxiliares. Mas por quê? Porque querem estar nesse local. Infelizmente, hoje, a educação especial como está, é triste, estão tirando os professores que lá querem estar, são formados para isso, por técnicos que querem estar lá porque é vaga pura. Então fica difícil. E mais uma vez quero agradecer as professoras dessas meninas na escola, a equipe pedagógica das meninas na escola, porque uma das mães disse aqui, infelizmente, quando a direção não quer, a coordenação também não quer, e a professora também não quer. A professora fica assim, ano que vem aquele aluno é meu. Só que essa professora tem que começar a pensar que existem também as crianças que falam assim, com a professora tal eu não quero. Eu não quero aquela professora, eu não quero aquele professor. E essa é a nossa vida, e nós não vamos desistir nunca. Nós não vamos desistir nunca, nem da educação, muito menos da educação especial, porque ela é apaixonante. E nós que temos essa educação especial na vida, na escola ou na família, eu tenho certeza, nós vivemos diferente, nós pensamos diferente, nós respiramos diferente e nós dormimos muito melhor que muita gente que não faz nada, só engana. Um beijo para vocês. Live 2018 confirmado, hein? Estaremos sempre juntos, meu amigo. Para eu concluir, estamos chegando aqui ao final dessa live incrível, emocionante, nessa tarde maravilhosa com vocês. Eu vou pegar a fala do Fabrício agora, que eu já iria concluir falando sobre isso. Nós, pedetistas, falando sobre o partido do qual eu pertenço, com muito orgulho de fazer parte dessa família, aprendi com a Kelly o seguinte ponto: não tem como fazer política pública sem ouvir o loco social. Ou seja, isso que o Fabrício acabou de falar. E esses momentos de live, do qual eu tento buscar, eu tento ouvir, porque nós nem sempre conseguimos efetivar a nossa vontade, mas tentar é um grande caminho. Então, se eu não vou ouvir o loco iniciativo, se eu não ouço vocês que são capacitados, vocês que viveram, que têm uma história para nos compartilhar, não tem como eu supor e criar algo da minha cabeça que eu acho que seria o melhor para essa realidade. Então, o que sempre é feito, né? Então, eu acho que eu vou conseguir isso, vou lá e faço. Eu acho que eu vou tentar, vou lá fazer, principalmente em ano político, né? Mas a ideia é ouvir, dar voz. Então, quando eu decidi entrar na política, eu falei, eu tenho que continuar sendo eu. Eu tenho que continuar sendo eu, professor. Tenho um nome, uma identidade como Geiser, mas eu sou professor. Professor, ele pode andar em qualquer lugar que vai ser professor. Já fui para o Carnaval da Valor aqui, veio o professor, falei, olha, professor não. Aqui eu não sou professor, por favor, estou no Carnaval. Mas não perde esse afeto, porque professor é afeto. Então não tem como perder essa essência. E não tem como eu deixar de ser eu e ouvir todos os blocos. Isso é muito importante, Fabrício. Saber construir uma quadra, saber criar um acesso. Como é que eu vou fazer isso sem ouvir? Saber passar uma formação de professores, eu que não tenho essa formação, simplesmente por ser coordenador de alguma coisa? Não. Eu tenho que chamar alguém, por exemplo, como Fabrício, como Angélica, para poder passar a parte técnica. Eu tenho que chamar a Kelly, por exemplo, que tem uma vasta experiência. Tem que chamar a Adriana, por exemplo, que tem uma outra experiência dentro de sala de aula e também como mãe. Não tem como eu passar algo sem
saber sobre aquilo. Como meu pai também disse, não tem como eu andar de bicicleta sabendo apenas andar de carrinho de rolimã. Eu tenho que aprender antes. Então, são coisas muito simples que eu preciso fazer. Então, essa questão de ouvir, nós fazemos isso, e tenho certeza que vamos continuar nesse plano político, ouvindo logo, para que nós possamos, de fato, trazer o afeto para aquele projeto que precisa ser executado, mas com realidade, e não fazer algo para ser ocioso, não fazer algo para ser simplesmente político, como criar cargo para professor especial e depois tirar, porque eu preciso daquela verba. E era a educação que eu tiro primeiro. Educação tem que ser prioridade e, em último lugar, para tirar verba. Né? Como está acontecendo agora no país, o ministro da Educação pedindo que devolvam dinheiro para o MEC, porque foi dado dinheiro sem uso, não usaram para a educação, que disseram que não precisava, pelo White Arm, por exemplo. E precisa, a educação sempre vai precisar. A educação precisa de investimento, principalmente para 2021, que vamos voltar nas aulas, se tiver organização, se tivermos um espaço adequado e com o respeito às nossas crianças. E para concluir, depois de falar sobre essa voz, enfim, e batemos na tecla que nós vamos conseguir para 2021, com a prefeitura e com a nossa vice-prefeita Kelly, que aqui está, retomar para as escolas os professores da educação especial. É um compromisso que nós já tínhamos mencionado e agora estamos reforçando isso em live. É necessário. E assim também investir mais para a educação especial como um todo, né, de qualidade, não só nesse momento. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês por estarem conosco nessa tarde, por demonstrar e debruçar aqui sobre essa live o afeto, nos emocionar tanto. Eu vou terminar essa live aqui, vou chorar mais um pouquinho para continuar o dia, porque foi muito rico. Eu acho que isso sempre, quando sempre acontece, nos toca e nos faz ser sempre melhor. Então, eu vou passar a palavra para vocês finalizarem. Mais uma vez, agradeço o intérprete Marcos Fábio por estar aqui conosco e transformar o acesso e levar o acesso de fato para todos. Isso é um momento inclusivo. E vou começar a nossa finalização com a Kelly. Me despeço de todos vocês, agradeço e vamos organizar um outro momento para falar sobre as políticas públicas, que já está anotado, falar de fato sobre política pública. Kelly, te convido para esse momento, para que possamos apresentar, já não como pré-candidatos, e sim como candidatos, os nossos projetos de política pública para a educação especial. Então, conto com todos vocês. Vamos até a live 18, como o Fabrício também reforçou. Então, um grande e forte abraço a todos. É um prazer ver vocês, nem que seja pela essa telinha. Morro de saudade de você, Angélica. Morro de saudade de você, Adriana, das minhas princesas da minha aula. Morro de saudade das nossas risadas, Deli. Fabrício, por favor, estenda o meu beijo para Carolzita e Gabzita. Segunda-feira estaremos juntos. Passo o final de semana. Ela está aí. Beijo, meu ouvindo em português. Ela está feliz da vida. Um beijo para essas princesas. Carolzita, beijo, princesa. E Kelly, por favor. Então, vamos para o encerramento aqui na ordem. Kelly primeiro e até a nossa próxima live. Kelly, por favor. Eu queria agradecer muito pela oportunidade dessa live. Muito mesmo. Sim, encheu minha alma, encheu minha alma de esperança. Angélica, você é maravilhosa. Adriana, Fabrício, vocês são maravilhosos. E, olha, a vida se torna mais fácil e mais alegre com pessoas como vocês. Rapidamente, quando o Dagoberto me chamou para ser vice dele, eu fiquei meio sem entender o porquê. Porque eu não sou uma doutora, eu não tenho faculdade. Mas eu sempre tive na luta. A dor do outro sempre doeu em mim. Eu sempre fui muito envolvida nas lutas. E eu disse para ele, quando a gente foi discutir o plano de governo, quando a gente foi montar algumas coisas do plano de governo, e foi quando eu aceitei ser candidata a vice, eu disse para ele que tudo que eu passei na minha vida, e que o Estado poderia ter sido muito mais generoso comigo, poderia ter sido mais generoso com tudo que eu passei na minha pele, se tivesse, né, a possibilidade de ser vice-prefeita, seria tudo muito diferente. Mas nem que se eu precisasse colocar muita gente na frente da prefeitura para garantir o que eu acho que é certo, mesmo eu sendo vice-prefeita. Porque eu acho que o Estado ele tem que atender gente que precisa.
E seria tão mais fácil a vida de tantas mães especiais, de tantos pais especiais. Estou vendo aqui o Fabrício, a dedicação, a coisa mais linda. Seria tão mais fácil se o Estado pudesse ser generoso, ser humano, né? A vida seria tão mais fácil. As pessoas teriam outra visão, não a do preconceito, mas a do acolhimento. Então, o que eu quero dizer é que eu terei a sensibilidade de discutir tudo, de fato, mas eu estarei ao lado de quem realmente precisa do serviço público de qualidade. Esse é o meu compromisso com todos vocês. E quero só falar uma coisinha também aqui para a professora Angélica. Eu sou casada hoje com um professor, o professor Marlon, lá da UENS. E quando eu me casei com ele, a Bruna já tinha 25 anos. E a Bruna sempre foi muito mimada, muito mimada. Eu sempre protegi muito a Bruna, até demais. E foi meu relacionamento com o professor Marlon que me fez olhar de outra forma, assim. Porque ela falava assim, mãe, pega água para mim em qualquer momento, tá? Eu levantava e ia pegar água para a Bruna, tá? E aí ele segurava no meu braço e dizia assim, Bruna, pega água para sua mãe, porque ela está muito cansada, ela trabalhou o dia inteiro e agora ela está descansando um pouquinho. Vai lá e pega água para sua mãe e pega para mim também. E ela levantava, pegava água para ela, para mim e para ele. E hoje, desde o começo do meu relacionamento com o Marlon, ela é uma outra pessoa com autonomia, muito mais feliz, muito mais segura e muito mais Bruna, assim, sabe? Obrigada, Geiser. Um beijo, todo o meu carinho, meu respeito a você, e você sabe o quanto que eu te respeito enquanto professor, enquanto homem, enquanto militante das causas sociais. Muito obrigado, Kelly, é recíproco. E saiba que o desafio, quando veio lá atrás, a gente vai conversar, tá vendo? Gente, isso é maravilhoso, não tem como. O desafio lá atrás, quando a Kelly falou assim, gente, eu tenho uma proposta de você pegar a pasta dos direitos humanos, eu dei uns 4 pulos para trás e ela me puxou 5 para frente, falou, vamos embora. Porque é um desafio e hoje eu tenho muita honra e onde eu vou eu falo. Então isso me enriquece muito. E professor é desafio. Angélica, por gentileza. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco, mostrar um pouco o meu trabalho, porque muitas vezes nós somos vistas na sala de aula como muitos falam, professora de um aluno só, mas mal sabem tudo que tem por trás dessa professora de um aluno só, né? E eu não me considero professora de um aluno só. Certa vez um professor disse assim para mim, Angélica, eu trouxe uma atividade para o seu aluno, né? Em plena sala. E eu levantei e fui até ele, muito educadamente, e disse assim, professor, posso dar uma olhada na sua lista de chamada nominal dos seus alunos? Aí ele viu todo contente e mostrou. E eu disse assim, o aluno número 17, qual que é o nome dele? Aí ele falou o nome do que ele estava dizendo que era meu aluno. Eu falei assim, bom, então ele é seu aluno, eu estou aqui para mediar isso. A interação dele, do senhor. Nunca mais. Então, a resposta veio para toda a sala. Então, acho que a gente tem mesmo, quanto mais falarmos sobre educação especial, sobre inclusão, mais pessoas vão se inteirando dessa causa, desse movimento, dessas leis, né? E a gente vai quebrando muitos paradigmas que foram construídos ao longo dos anos e que ainda persistem na mentalidade de algumas pessoas. Então, muito obrigado por ter me convidado. O Geisa me convidou, em 5 minutos eu já falei, topei. Não sabia nem sobre o que era, mas eu já tinha topado. Então, se precisar, eu vir 20 vezes aqui, 20 vezes vou estar aqui, e eu queria falar para todos que, se precisarem, estou aqui disponível para ajudar, no que eu puder ajudar, né? E foi um prazer conhecer todos vocês, que eu não conhecia, né? E obrigada pela oportunidade, Geisa. Você sabe toda a minha admiração por você, e eu peguei muito no seu pé na escola também. Nem sei como que você me chama para essa live, né? Mas tá bom. Isso faz parte da amizade verdadeira, é assim, né? A gente puxa e a gente cresce juntos. Foi um imenso prazer ter você conosco, e com certeza eu vou te chamar para as próximas. Adriana e logo o Fabrício, por gentileza, para a gente iniciar a nossa prazerosa tarde. Gente, encerrando, eu vou falar novamente o que eu disse na outra live, tá? Você, pai, ensina o seu filho a dar um abraço naquele amigo que não é igual a ele? Você ensina o seu filho a incluir um colega? Essa sensibilidade tem que estar no coração de todo mundo, não é só do educador.
Isso é algo para o mundo, para o ser humano, para a sociedade. Ensine o seu filho, ensine a generosidade do ser humano. Muito obrigada a todos. Um beijo. Antes de passar para o Fabrício, me desculpem a quebra de protocolo. Recebi agora há pouco, e eu esqueci de falar, recebi aqui pelo celular, uma solicitação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Depois eu vou compartilhar com todos, uma pesquisa muito séria dos acadêmicos, com os professores, para a qualidade mental, saúde mental dos educadores nesse momento de pandemia. Então, deixo aqui e compartilho sobre o Centro de Psicologia do Estado de Mato Grosso do Sul, essa pesquisa, etc., que também essa afetividade seja recíproca e levada para os profissionais da educação nesse momento, que não estão à toa, como foi dito ontem pelo nosso representante federativo. Nós não estamos à toa, nós estamos trabalhando muito e muito além da nossa capacidade, muito além daquilo que nós recebemos para trabalhar. Só que valor, senhores, nunca foi reflexo de trabalho para nós professores. Nós sempre trabalhamos a mais porque queremos resultado. Porque se fosse por valor de hora de trabalho, nós teríamos outra profissão. Então, fique muito claro, e respondendo ao Centro de Psicologia, que pediu que eu falasse aqui, essa pesquisa, que todos os profissionais de educação respondessem, eu vou compartilhar depois essa pesquisa no Google Forms, para saber sobre a saúde mental dos educadores e profissionais de educação nesse momento, que estão em exaustão, mas que vamos continuar firme, porque o propósito é sempre maior que a educação. Então, por favor, professor Fabrício, para nós encerrarmos a nossa tarde, a fala com o senhor. Obrigado, boa tarde, então, a todos vocês. Kelly, tentei ser seu amigo agora, tem mais de 5.000 amigos, está bloqueado o seu Face e seu Insta. Me aceita lá. Angélica, foi um prazer. Adri, como o Geiser disse, a Adriana, a gente tem vontade de ficar no colo dela. Né? É verdade, é verdade. Obrigado, Marcos, obrigado. Eu, careca, Fabrício, coração para você. Como professor, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez a todos. Desculpa. E você... obrigado. Imagina. E vocês que estão aqui no chat, obrigado a todas as professoras, não tinha como não agradecê-los. A Cris também da escola, que ela sempre fala quando, cada ano buscando uma professora nova para as meninas, auxiliar, ela fala, olha, eu faço um terror, eu falo que a criança é extremamente difícil para ver se a pessoa que quer trabalhar tem essa disponibilidade toda. Então, lembrando, para trabalhar como professor, regente, o professor auxiliar de apoio da educação especial, nós temos que querer, nós temos que gostar. Não é um título que vai nos dar um pouquinho a mais no nosso salário, a gratificação pelo PH, alguma coisa, não é isso, não. E como o núcleo de psicologia, o professor Geiser disse, nós estamos nessa profissão porque nós amamos o que fazemos, eu não me vejo fazendo outra coisa. O médico fica 15 minutos com o seu filho, dá uma injeção, cobra de 300 a 500 reais a consulta. Se o médico cobra barato, ele não é bom. Se ele cobra caro, ele é bom. Né? E ninguém quer pagar ninguém quer nos pagar por professor muito caro. Nosso professor, pagar isso para o professor. Só nós ficamos de 4 a 5 horas com seus filhos. Tá? E nós não somos obrigados, ficamos porque amamos. E nós também tiramos do nosso bolso para completar material pedagógico para ensinar o seu filho. Me desculpe os médicos, não estou generalizando, estamos falando como professores. Tem professor que não formam ser professor também. Então, essa é uma missão de vida, de vida. E a educação especial, eu vejo que para 2021, com esse novo diretório, Kelly, professor Geiser, tem a crescer. E nós estaremos juntos nessa caminhada. Obrigado! Eu que agradeço, estaremos juntos sempre. Muito obrigado. E até a nossa próxima live. Tenha um excelente final de semana, pessoal. Obrigado pelo apoio e estar conosco. Tchau.